Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje nós vamos encerrar a série de mensagens que começamos esta semana, desde o dia 19 de junho, né? E hoje nós vamos encerrar falando mais uma vez sobre ofensas. Algumas pessoas ofendiam as outras sem motivo, outros se ofendiam e não foram ofendidas, mas se ofendiam. Outros souberam perdoar as ofensas dos outros. Existem vários tipos de ofensas. Às vezes nós se ofendemos com algo tão pouco, né? E às vezes a pessoa nos ofende e a gente releva, né? Deixa pra lá. Existem vários tipos de ofensas. Pessoas que andaram com Jesus e ofenderam Jesus. E hoje eu quero falar sobre Jesus. Jesus não ofendeu ninguém. Jesus foi ofendido. Jesus foi ofendido, mas ele nunca ofendeu ninguém. Ele sempre demonstrou amor, humildade. Jesus ensinou as pessoas a perdoar, mesmo sendo ofendido. E a gente vai ver algumas passagens aqui, quando Jesus fala a verdade e as pessoas se ofendem. Às vezes a verdade dói, né? E a gente se sente ofendido, porque às vezes nós não estamos preparados para ouvir aquelas palavras, aquelas verdades. Às vezes nós se ofendemos porque não estamos preparados para ouvir algumas verdades. Quando pegaram uma mulher em adultério e levaram para Jesus, querendo questionar: Jesus, essa mulher foi pega em adultério, o que é que a lei diz? Que deve ser apedrejado? E Jesus diz o seguinte: atira a primeira pedra quem não tiver pecado. As pessoas talvez ficaram ofendidas, né? Porque elas sabiam que tinham pecados, todo mundo tem pecado. E Jesus diz: atira a primeira pedra quem não tiver pecado. E os acusadores saíram. Quando Jesus estava ali no barco com os discípulos com medo, porque muita água dentro do barco, foram acordar Jesus, e Jesus disse assim: homens medrosos, homens de pouca fé. Jesus estava no barco e as pessoas com medo. Aquelas pessoas não ficaram ofendidas, mas elas viram que Jesus chamou elas de medrosas, tímidas e pessoas de pouca fé. Saber que Jesus está no barco? Jesus estando no barco, o barco não afunda. Quando Jesus também curou um paralítico que colocaram ali por cima do telhado, 4 homens colocaram um paralítico ali diante de Jesus. Com certeza as pessoas esperavam Jesus curar aquele homem de imediatamente, né? Daquela paralisia, daquela enfermidade física. Mas Jesus disse o seguinte: os teus pecados estão perdoados. Os fariseus, os escribas começaram a questionar. E Jesus: o que é que vocês estão questionando aí no seu coração? Para que vocês saibam, o Filho do Homem pode não somente curar essa enfermidade física, mas o Filho do Homem pode dizer: os teus pecados estão perdoados, e agora pega o seu leito e anda. Jesus tem poder para a cura física e espiritual. Talvez aqueles escribas ficaram ofendidos, né? Porque Jesus perdoando o pecado. Sim, Jesus é o Filho de Deus, ele tem poder para perdoar os pecados. Outro dia, sempre os fariseus, né? Os fariseus questionando Jesus. Jesus e os seus discípulos não lavam as mãos para comer pão, para a refeição. E Jesus diz: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca do homem. Os escribas ficaram assim, né? Preocupados com as palavras sábias de Jesus. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Porque muitas vezes da nossa boca só sai do que o nosso coração está cheio. As pessoas ficavam ofendidas porque Jesus dizia a verdade. Outro dia Jesus estava fazendo um discurso
E nesse discurso bem grande, duro mesmo, Jesus estava dizendo que ele é o pão da vida. E as pessoas ficaram questionando: que discurso duro! Quem vai suportar um discurso desse tão duro? Jesus dizer que é o pão da vida, o pão do céu. E as pessoas começaram a ir embora, se ofenderam, né? Foram embora, não quiseram mais escutar Jesus. E os discípulos foram dizer: Jesus, o povo está indo embora. Discurso duro. Jesus não disse assim: então fiquem vocês, não. Jesus disse assim: vocês querem ir embora também? Jesus perguntou: vocês querem ir embora também? Aí Pedro diz: mas para onde iremos nós? Porque Jesus, ele dizia a verdade, porque ele é o pão da vida. E as pessoas não queriam aceitar isso, né? E foram embora, foram saindo de um por um, saíram muitos. E Jesus disse aos discípulos: vocês também querem ir? Aí Pedro: não, para onde iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então as pessoas às vezes se ofendiam, porque Jesus dizia a verdade. Outro dia Jesus estava dentro de uma casa, pregando, ensinando, e chegou ali a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, e disseram: Jesus, a sua mãe, seus irmãos, a sua família está ali fora. E Jesus disse: olha, a minha família é aqueles que obedecem ao meu Pai que está no céu. Talvez algumas pessoas questionaram, né? Mas Jesus não estava dizendo que a mãe e os irmãos não eram família. Ele diz: a minha família são todos aqueles que obedecem ao meu Pai. Não é só minha mãe e meus irmãos, não. É todos aqueles que obedecem ao meu Pai. E para encerrar, por falar em ofensa, Jesus foi muito ofendido quando ele foi traído, foi julgado injustamente, foi crucificado. Jesus lá na cruz do Calvário, ele olhou lá de cima, olhou para baixo, viu aquela ruma de homens, aquela quantidade de homens, e ele disse o seguinte: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Jesus estava pedindo ao Pai que perdoasse aqueles homens, porque eles não estavam sabendo o que estavam fazendo, crucificando um homem inocente. Jesus inocente foi julgado, condenado e crucificado. E mesmo assim, as pessoas ofendendo a Jesus, crucificando, batendo nele, cuspindo no rosto dele. E Jesus ainda disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Isto é amor que Jesus tem por cada um de nós. Ele foi ofendido, mas ele pediu ao Pai que perdoasse aquelas pessoas que estavam ofendendo a ele. Que nós possamos tirar lições para as nossas vidas, que a gente possa pedir ao nosso Papai do céu: perdoa, meu Deus, aquelas pessoas que me magoaram, tenha misericórdia delas, Senhor. Muitas delas não sabem o que fazem, às vezes criticar, ofender, magoar, parece que é do instinto humano, da natureza humana, né? Às vezes por causa da inveja, por causa do ciúme, às vezes a pessoa é criticada, às vezes a pessoa é ofendida, mas a gente só tem que dizer o seguinte ao nosso Papai do céu: Pai, perdoa elas, perdoa, Senhor, e que o Senhor tenha misericórdia. Obrigado, Pai, por esta paz e este amor que o Senhor coloca dentro do nosso coração. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém.